Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de Filosofia aqui no Instituto Essere, em Campinas. E nesta breve aula eu irei comentar a respeito da importância do estudo da história. Não só para a vida intelectual ou para a vida acadêmica, mas para a vida em geral, ou seja, para a compreensão da realidade. Alguns podem pensar que estudar história é só para quem quer ser historiador, para quem quer ser professor de história, para quem quer ser arqueólogo ou paleontólogo, ou quem quer trabalhar em museu ou trabalhar em áreas afins. Mas não, estudar história é algo essencial, indispensável para uma compreensão normal da realidade. Não é nem para ser um grande intelectual, é para você ter um nível de compreensão adequado. Não é como uma ciência específica, por exemplo, como arqueologia, como eu falei, que daí sim é algo específico para quem quer estudar aquilo, para quem quer seguir aquela carreira, aquela profissão. História é algo geral, ou seja, é algo que todo mundo precisa saber para ter um mínimo de noção da realidade. É obviamente que quem não vai trabalhar com isso, né, quem não vai ser professor de história, ou filosofia ou literatura, não precisa saber de detalhes de períodos históricos, mas precisa ter em sua mente uma linha do tempo dos principais acontecimentos da história humana, desde a invenção da escrita até hoje. E isso por várias razões. Primeiro, para poder se situar no tempo. Em segundo lugar, para você entrar naquilo que nós chamamos de cultura comum humana. Ou seja, para você não ser um bichinho do seu bairro apenas, que não sabe o que a humanidade produziu no seu conjunto. Para você ser um cidadão da história, vamos dizer assim. Em terceiro lugar, para que você conheça a origem dos efeitos que nós temos hoje. Ou seja, a forma como a cultura, a sociedade, a política, as ideias existem hoje, elas existem em função de um fato, ou melhor, de um conjunto de fatos que ocorreu no passado, pela ação de seres humanos. Então, se você não sabe qual é a origem daquilo que nós vivemos hoje, das ideias, da situação política, da cultura, da sociedade, etc., você não entende por que as coisas estão acontecendo hoje. Você não entende as causas. E você, inclusive, é incapaz de evitar a repetição de erros. Então, quando você conhece bem o passado, você tem mais condições, pelo menos, de evitar que cometamos os mesmos erros que já cometemos, o que frequentemente acontece porque as pessoas não estudam direito história. Então, eu vou dar agora aqui alguns exemplos concretos para vocês irem percebendo, né, que ainda não tem isso claro, a importância do estudo da história, como o que eu disse, um assunto básico para todos os outros assuntos. Então, por exemplo, você vai estudar filosofia. Como que você estuda filosofia se você não entende? Por exemplo, a filosofia nasce na Grécia Antiga. Se eu falo Grécia Antiga, uma pessoa normal precisa entender a que período eu estou me referindo. Ou seja, você precisa ter na sua mente ao menos um mapa ali da Europa, saber onde está a Grécia, ali na Península Balcânica, e saber a que período eu estou me referindo. Ou seja, o período que vai de 2000 a.C. até o século I depois de Cristo. É claro que ali já tem a época do Império Romano, ou a época da Grécia independente, que vai até o século IV a.C. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas precisam saber. E quando eu falo assim, vamos estudar Platão e Sócrates, eu preciso saber que ambos viveram em Atenas, eu preciso saber o que é a Guerra do Peloponeso, eu preciso saber o que foram as guerras médicas. Por quê? Por exemplo, nos escritos de Platão, esses fatos são mencionados. Se eu não sei situar o que são esses fatos, como é que eu vou entender do que eles estão falando? É óbvio que muitas vezes grandes filósofos como Platão estão falando de coisas universais. No entanto, os exemplos que eles dão é dentro do contexto cultural e histórico que eles viveram. Então eu preciso entender ao menos um pouco daquilo. Eu preciso saber quem foi Péricles. Eu preciso saber quem foi Solon, aquele que escreveu as leis de Atenas. Eu preciso saber quem foi Filipe II, rei da Macedônia. Eu não preciso necessariamente saber quem foi o pai de Filipe II, mas quem foi Filipe II eu preciso saber. Por quê? Porque ele iniciou um processo de conquista, que conquistou a Grécia,
Depois eu preciso saber que seu filho, Alexandre, continuou a sua conquista e conquistou o Império Persa. Eu preciso saber, por exemplo, o que é o Império Persa. Quando surgiu o Império Persa? Quem foi o fundador dele? Ciro, o Grande. Por que ele é mencionado na Bíblia? Ciro o Grande, quando ele conquista a Babilônia. Então essas coisas são coisas básicas. Se eu estou falando tudo isso e você que está assistindo está ficando perdido, não sabe essas referências, é sinal que você precisa estudar história. Tá? Não adianta tentar começar uma vida intelectual ou tentar aprender algo novo sem ter essa noção básica de história. Muito se fala hoje em dia da importância de se aprender a ler bem, escrever bem e de ter um bom imaginário formado pela literatura de boa qualidade. Isso é muito importante, isso é indispensável. Mas também é indispensável ter um bom conhecimento da história. Porque se eu falo que na literatura de qualidade a Ilíada é indispensável, vocês precisam saber quando a Ilíada foi escrita, por que a Ilíada foi escrita, em referência a que ela foi escrita, para quem ela era importante, quando ela era lida. Isso aí é preciso saber. Né? Continuando a linha histórica, né? Eu preciso entender o que foi o período helenístico. Por que a língua grega foi tão importante na antiguidade? Porque Alexandre conquistou um grande império que abrangia quase todas as civilizações do mundo antigo. Eu preciso saber, por exemplo, por que os evangelhos foram escritos em grego. Por que eles foram escritos em grego? Justamente porque Alexandre tinha conquistado esse grande império séculos antes e o grego virou naquela região uma língua franca. Então os evangelhos foram escritos em grego. Eu preciso saber situar o nascimento de Cristo no tempo. Que ele nasceu no Império Romano, na província da Judéia. Eu preciso saber que o imperador da época que Jesus nasceu era o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. E depois, durante a infância de Jesus, ele morreu e assumiu Tibério. E é por isso que existe uma cidade chamada Tiberíades, né, na região de Israel. Então tudo isso é básico, como eu falei. Eu não preciso saber exatamente quem foi a mãe de Nero, mas eu preciso saber quem foi Nero, mais ou menos. Eu preciso saber que no governo de Trajano, o Império Romano atingiu a sua extensão máxima no ano 117. Eu preciso saber que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano ao longo dos séculos I, II e III. E que ele recebe liberdade de culto por Constantino durante o seu reinado. E que é Constantino que convoca o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, em 325. E que é no concílio de Nicéia que é compilado o credo niceno. Ou seja, e por que o credo niceno foi compilado no concílio de Nicéia? Porque a igreja estava lutando contra uma heresia chamada arianismo. Vocês precisam entender mais ou menos o que foi o arianismo. Quem foi Ário? Quais eram as suas ideias, as suas opiniões? É preciso saber que depois o Império Romano foi dividido em dois e que a parte ocidental caiu no século V porque foi invadida por povos germânicos, povos bárbaros, dentre eles os francos, os visigodos, os suevos, os lombardos, e que o principal povo ali foi o povo franco, porque estabeleceram o reino franco, e daí vem o nome França. Por que aquele país se chama França? Por causa dos francos. Então tudo isso é necessário que nós saibamos. É preciso saber quem foi Clovis, o primeiro. Eu não preciso saber todos os reis da França, mas eu preciso saber quem foi Clovis, o primeiro rei franco, que foi batizado em Reims. Ele foi o primeiro rei católico, né, do reino franco. Depois eu preciso saber quem foi Maomé, quando ele nasceu, quais são as principais ideias da sua religião que ele cria, na Península Arábica. Eu preciso saber que os muçulmanos se expandiram rapidamente no século VIII e invadiram a Península Ibérica. Eu preciso saber também que no século VIII Carlos Martel impediu o avanço dos muçulmanos no sul da França, na Batalha de Poitiers. Eu preciso saber que por causa desse feito a dinastia mudou e se tornou dinastia carolíngia, a dinastia antes merovingia, no Reino Franco. E que o rei Pepino Breve doou terras para o Papa, fundando os Estados Papais, que hoje o remanescente deles é o Vaticano. Eu preciso saber que tudo isso ocorreu.
Eu preciso saber que Carlos Magno expandiu os territórios do Reino Franco, fundando o Império Carolíngio, e que até então muitos dos povos germânicos eram pagãos, e aí que eles se convertem ao cristianismo. Como é que foi esse processo lento? Até porque eu não fico acreditando apenas em estereótipos. Tem gente que fala que na Idade Média a igreja reinou, do século V ao século XV. Mas até o século X, a Europa não era inteira católica ainda. Então eu preciso entender isso, eu preciso saber o que foi o Mosteiro de Cluny e a importância que ele teve na reforma da sociedade europeia. A sociedade europeia, que é chamada de cristandade nos séculos XI, XII, XIII, se tornou cristandade pela ação dos monges de Cluny. Não foi por acaso, não foi assim como uma planta que cresce, um fungo que cresce, ou uma pedra que vai se deteriorando. Não, foi pela ação concreta de homens. Dentre eles, Santo Odon de Cluny, Santo Odo de Cluny, Santo Hugo de Cluny. Foram ações concretas. Depois dos papas que foram inspirados por esses ideais, como São Gregório VII, o Papa Urbano II, todo mundo já ouviu falar das cruzadas, mas ninguém sabe que as cruzadas só ocorreram porque foi um movimento de defesa contra as invasões muçulmanas e que só foi possível porque antes Cluny cristianizou a Europa. É preciso saber que surge a escolástica nesse momento chamado Baixa Idade Média e que o principal representante dela é Tomás de Aquino e que a principal coisa que se discutia ali era a obra de Aristóteles. Foi o auge da discussão da obra de Aristóteles, da discussão da lógica, da metafísica. É preciso entender a formação de Portugal, ainda mais para nós brasileiros. É preciso saber que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, era filho de Henrique de Borgonha, um descendente de Hugo Capeto, rei da França. Que Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa da mão dos mouros em 1147. A data até não é tão importante, mas o fato de ele ter conquistado no século XII Lisboa dos mouros e estabelecido ali a capital do reino português. Porque o reino português depois se expandiu nas navegações e fundou o Império Português, que fundou o Brasil. É preciso saber que no século XIV começou um movimento de explorar os mares. Aliás, começou o desejo que no século XV se consumou. Então no século XV começa a exploração, até a conquista de Ceuta, e depois começa a exploração da costa da África, e até chegar no descobrimento da América, pela Europa, e etc. É preciso saber o que foi a Renascença, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista artístico. É preciso saber por que é tão diferente, por exemplo, uma catedral gótica de uma catedral renascentista. É preciso saber que no século XVI, quem foi o Papa Leão X, quem foi Lutero, o que Lutero fez, quais são as divergências que ele tinha, o que ele fez em 1517. É preciso saber quem foi Henrique VIII, rei da Inglaterra, que queria casar com a amante, portanto rompeu com Roma, fundando a Igreja Anglicana. É preciso saber quem foi João Calvino e as suas ideias calvinistas, ou seja, a sua ideia sobre o cristianismo, que é uma outra interpretação. É preciso saber de todo o mercantilismo europeu que surge nessa época, que a gente chama de modernidade. É preciso saber que essa mentalidade que surge no final da Idade Média, chamada nominalismo, e uma outra mentalidade chamada humanismo, passam a ganhar força ao longo do século XVI, e depois daí surge a filosofia moderna, que inspira vários intelectuais, até surgiu o iluminismo, que será a principal causa da Revolução Francesa e que muda radicalmente a sociedade europeia. E também, mais ou menos na mesma época, surge a Revolução Industrial, que também muda, junto com a Revolução Francesa, totalmente a sociedade europeia. É preciso saber que só existe alistamento obrigatório militar obrigatório por causa de Napoleão, que em partes revogou algumas ideias da Revolução, em outra parte consagrou várias ideias da Revolução Francesa, dentre elas essa ideia do alistamento obrigatório, que nós todos nos submetemos a hoje. De onde vêm essas ideias? Vêm da cabeça de iluministas e vêm da aplicação de Napoleão e da imitação dele. É preciso saber o que foi o Império Britânico no século XIX, que dominou vastos territórios, inclusive a Índia. É preciso saber que houve uma rivalidade entre os países europeus, houve a Guerra Franco-Prussiana,
uma rivalidade por colônias e por outras razões, que culminou na Primeira Guerra Mundial, e que houve uma outra grande e radical mudança na sociedade europeia após a Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a abolição de quase todas as monarquias. É preciso saber que houve o Tratado de Latrão, em 1929, para resolver a questão da unificação italiana. É preciso saber sobre a Segunda Guerra Mundial. É preciso saber sobre o comunismo. É preciso saber que a causa do comunismo é primeiramente as ideias de Marx, depois a ação de homens como Lenin, Trotsky, Stalin, na Rússia, a ditadura socialista que houve lá. É preciso saber quem foi Mao Tse-tung. É preciso saber, por exemplo, que todos os partidos de ideologia marxista falavam sempre ética, mas é a ética deles, que consiste em fazer tudo pelo partido e na destruição de todo o resto. Por que os erros continuam se repetindo? Porque as pessoas não entendem isso direito. E têm preguiça de entender. Então tudo isso veja que eu citei pontos da história do Ocidente que precisam ser compreendidos. Sem a compreensão, ao menos geral, desses principais pontos, é difícil, aliás, é impossível que você tenha uma compreensão sadia da realidade. Você vai simplesmente tatear no escuro. E não adianta querer entender, por exemplo, nem de a doutrina católica. Às vezes as pessoas me perguntam, eu quero entender melhor a doutrina católica. Olha, você tem que entender história, você tem que entender um pouco de filosofia, porque a linguagem é expressa em linguagem filosófica. Tem que entender, tem que ter noção da realidade. Senão você fica totalmente pairando no ar e dando palpite e tomando decisões, fazendo escolhas e tendo opiniões que te deram, que a cultura te deu e que você não tem noção nenhuma do que está falando e nem do que está pensando. Inclusive o que nós sentimos, se você não tem consciência clara da origem das suas ideias, origem histórica e filosófica das suas ideias, você com certeza está obedecendo um grupo de pessoas que formulou aquelas ideias para você e você está sentindo conforme o ambiente que te criou. Por exemplo, nos últimos anos tem surgido uma campanha sistemática pela ecologia, que tem ideias filosóficas, gnósticas, que eu não vou entrar aqui. Assistam aqui a aula no canal sobre o gnosticismo. Mas enfim, tem essa campanha. E como é que eles criam esse sentimento ecológico nas pessoas? Eles fazem filmes, por exemplo, onde o ser humano é mau e o animal é uma vítima. O filme do pequeno elefantinho, ele mata a mãe do elefantinho e aí o elefantinho é uma vítima. Filme onde um homem salva um tigre e o tigre depois salva a vida do homem em gratidão. Como se existisse gratidão entre animais. Então você que não tem contato real com animais, fica com essas impressões do filme e reage emocionalmente. E faz que nem certas mulheres na França que vão lá ser marcadas com ferro quente em solidariedade às vacas. Então isso aí é um tipo de loucura que é implantado em pessoas que têm a mente fraca. Por quê? Porque não desenvolveram nada do seu intelecto, não entraram na cultura humana. Quando Aristóteles diz que o conhecimento começa com a opinião dos sábios, inclui consciência dos fatos, ao menos em partes. Então eu espero que esse breve comentário instigue, que ainda não entendeu a importância do estudo da história, instigue as pessoas a estudarem história. Tá? Ou como professor, ou de maneira autodidata. Autodidata é bastante difícil, mas é possível. Mas o importante é que é preciso estudar história. Tá bem? Estejam atentos aos nossos cursos aqui nas nossas redes sociais. E, por favor, se gostaram, deixem um like, um comentário, compartilhe o vídeo com quem vocês conhecem. Um abraço, até a próxima aula.